Boa tarde, começa agora o Redação Regional, telejornal produzido pela Santa Cecília TV, em parceria com a Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta. Sala Canguru, cegonha móvel. Esses são alguns dos novos serviços que serão prestados na maternidade do Hospital São José, em São Vicente. A melhora no atendimento só foi possível após uma parceria com a Prefeitura. Nos últimos 3 anos, o Hospital São José enfrentava problemas financeiros para manter a maternidade. A solução encontrada foi a municipalização do equipamento. Nesta manhã, foi realizada uma cerimônia para firmar a parceria entre a Unidade Privada de Saúde e a Prefeitura de São Vicente, que a partir de hoje passa a ser a gestora da maternidade. Garante-se, em primeiro lugar, a manutenção e, em segundo lugar, um acréscimo de qualidade. A Prefeitura investiu cerca de R$500 mil para reformar a maternidade. A capacidade de atendimento, antes de 180 partos por mês, agora será de 250. O número de funcionários também aumentou. Aproximadamente 70 profissionais não médicos foram recentemente conquistados na nova maternidade, mais a equipe médica da parte de neonatologia, a parte de obstetrícia e anestesia. A maternidade conta com 33 leitos para gestantes e 10 em UTI neonatal. Para manter o equipamento, o investimento da Prefeitura será de aproximadamente R$350 mil por mês. Com a nova gestão, a maternidade ganhou uma sala Canguru, voltada principalmente para mães com bebês prematuros. Ela já tem livre acesso ao período em que ele permanece na UTI neonatal e uma vez adquirida a estabilidade clínica e que a criança melhora, a gente consegue dar uma alta da UTI um pouquinho mais cedo do que se fazia antigamente. Indo para o quarto junto com a mãe, com uma estrutura e assessoria de toda a equipe de enfermagem, equipe médica, essa criança melhora a sua qualidade de vida, ganha peso no quarto, tem todo o suporte necessário e vai para casa mais cedo. Durante o evento também foi lançado o Cegonha Móvel. Lidiane e o recém-nascido Matheus foram os primeiros a utilizar o transporte gratuito. Muitas vezes você não tem condições de voltar para casa e você sabendo que vai ter esse transporte para te levar até em casa já se tranquiliza muito. A mãezinha ganhou o bebê aqui, na hora de ir embora ela ganha enxoval, ganha uma série de coisas, vai para este veículo que vai levá-la na casa dela, ou vai buscá-la também. Terminou hoje a greve dos cerca de 60 lixeiros que trabalham para a Transpolix Ambiental, empresa terceirizada da Prefeitura de Itanhaém. Essa é uma das notícias em destaque no nosso site. Boa tarde, Júlia. Oi, Renan, boa tarde. A paralisação durou 6 dias. Ficou acertado o pagamento dos salários atrasados e do FGTS dos 29 funcionários demitidos em março. A Transpolix é responsável pela coleta de parte do lixo da cidade, trecho entre o Rio Itanhaém até a divisa com Peruíbe. A reportagem completa está no nosso site santaceciliatv.com.br/redação regional. Decisão inédita e polêmica. O Superior Tribunal de Justiça condenou um pai a pagar R$200 mil pelo abandono afetivo da filha. A medida pode gerar outras ações desse tipo. O que a população acha disso? Uma das coisas mais importantes na nossa vida é o carinho dos pais, assim. E se eu também fosse levado a esse caso, assim, de falta de carinho e de afeto, assim, pelos meus pais, eu não sei se eu entraria na justiça contra ele, né? Mas, assim, eu acho que, vendo por esse lado já do sentimento, acho que dói um pouco, né, pra gente, assim, que já quando ama alguém, já sente como é que é esse carinho, né? E ainda mais quando falta esse carinho, principalmente dos pais, assim, eu acho que é um pouco ruim. Muitos só vão entender quando mexe no bolso, tá? Às vezes as pessoas ficam ligadas em outros valores. Então eu acho que a moça fez certo assim, o despertar do pai através desse valor aí, já que ele não estava entendendo de outro modo, né? Se o filho está reivindicando esse tipo de situação, acho que a justiça está sendo um meio, vamos assim dizer, de criar uma facilidade para alguém que teve uma dificuldade.
que foi tentar se defender da maneira como ela achava que deveria se defender. Ela buscou os direitos dela, que nem ela mesma falou, tantos anos que ela passou, sem um acompanhamento do pai, saudade do pai, então, Dia dos Pais, ela nunca teve isso. Talvez através disso ela buscou os direitos dela, ela está no direito dela. É isso minha opinião. Eu acho que o pai ele deve dar sim carinho, deve dar sim atenção, não só como uma pensão. Eu acho nada mais justo. Isso daí serve como uma lição para os demais, né? É um exemplo, na verdade, né? Eu sou pai de um menino, né, de 3 anos, e eu acho que é o essencial, é o filho estar ali do lado da família. Esporte. Atletas da região radicalizaram nas manobras de skate neste fim de semana em São Vicente. Cerca de 80 atletas da Baixada Santista participaram da primeira etapa do Circuito Toca Skate 2012, que aconteceu em São Vicente. A competição existe há 3 anos, mas pela primeira vez foi dividida em 4 etapas. Para a gente divulgar mais o skate aqui no litoral e trazer atletas de todo São Paulo, Rio de Janeiro. O circuito é dividido em 5 categorias: infantil, mirim, feminino, iniciante e amador. Entre os mais novos, Formiguinha, como foi apelidado, foi o campeão na primeira etapa da categoria mirim. Você ainda é muito jovem, o que você espera quando você for um adulto no skate? Você pretende se profissionalizar? Ir pra fora, andar lá na Califórnia, nos Estados Unidos, lá, porque lá o skate é bem considerado. Outro destaque é Danilo Vermont, o atleta que foi campeão paulista na categoria iniciante no ano passado, mostrou belas manobras durante a competição. Foi da hora o campeonato, bom incentivo para todo mundo que mora aqui na cidade. Todas essas manobras e até os deslizes são observados de perto pelos juízes, que avaliam o desempenho dos atletas durante a competição. A gente normalmente julga a utilização da pista inteira, a manobra bem executada e a posição onde está andando. Normalmente quando começa de um lado e vai terminar no outro, a manobra final, a dificuldade de manobra e quantidade de manobra que a gente conta muito. O amor de personagens que conhecem de perto a Laje de Santos, que abriga uma rica fauna marinha, e a importante missão de preservá-la. São os temas do documentário Laje dos Sonhos. A produção estreia hoje no Museu da Imagem e do Som, na capital. O Parque Estadual Marinho fica a 40 quilômetros de Santos. Para chegar à área de preservação ambiental, é necessária uma viagem de 1h30 de barco, tempo que vale cada segundo. Na Laje de Santos, a beleza é singular. Com o objetivo de divulgar um pouco da história e da beleza desse paraíso submarino, a produtora santista Framewave e o Instituto Laje de Santos produziram um documentário inédito. É um lugar tão bonito, é um lugar tão incrível, onde a preservação chegou ali e faz realmente o seu sentido, que é importante a gente divulgar para todos os moradores da nossa região e para o Brasil. 15 profissionais envolvidos e 7 meses de muito trabalho. Mas antes de começar as gravações, a equipe mergulhou literalmente no projeto. Quando a gente estava formando a equipe, apenas 2 pessoas dessa equipe já tinham experiência no fundo do mar, que é o cinegrafista Sub, né, o Clécio Mairink, e o diretor de fotografia, o Paulo César Cardoso. Aí a gente ficou pensando, falou, pô, é impossível a gente falar do link emocional que essas pessoas que mergulham têm, se a gente também não passar por isso. Então foi imprescindível para o documentário, imprescindível para a linha narrativa, que realmente a gente e toda a equipe caísse na água e sentisse não só a emoção do mergulho, mas também o que é a Laje de Santos e o que é o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos embaixo d'água. Eu nunca tinha imaginado mergulhar, principalmente trabalhando, né? Quando eu cheguei na laje, eu falei não. Teve a mistura do medo, né? Você começa a cair a ficha que não vai ser igual a piscina. Porque a piscina, qualquer emergência, você põe o pé no fundo e levanta. O problema é cair na água e tirar uma onda. O documentário, de 1h15, contou com depoimentos de 25 personagens.
todos eles com histórias intimamente ligadas ao local. A ideia inicial era falar da relação do homem com aquele espaço, falar da relação de amor que os mergulhadores e que as pessoas que vivem, né, o dia a dia da Laje de Santos têm por aquele espaço, por aquele local. Aí, a partir do momento que a gente foi colhendo informações, foi ouvindo os depoimentos, a gente foi também mergulhando lá, a gente viu que a questão da preservação começou a aparecer muito fortemente. Então, assim, é necessário que também se fale disso. Ali mostra que a preservação dá certo e que é um caminho para a gente poder sobreviver nesse mundo. No final desse mês, a produtora e o Instituto Laje Viva irão distribuir 2.500 DVDs com o documentário para alunos da rede pública de ensino, universidade e órgãos públicos. Isso atrai principalmente os mais novos, que é onde a gente quer começar a colocar a base de educação ambiental, que é o que faz toda a diferença para o futuro, né? O documentário será exibido às 8h30 da noite. O MIS fica na Avenida Europa, 158. A entrada é gratuita. E a edição de hoje do Redação Regional termina aqui. Mande a sua crítica ou sugestão para o nosso site. Pela Santa Cecília FM pela internet, você continua acompanhando as principais notícias da Baixada Santista. Às 7h15 da noite tem Caderno Regional. Nós voltamos amanhã, às 1h15. Boa tarde. Boa tarde e até amanhã.